tudo o que diz respeito à transformação, seja no sentido da materialidade dessa transformação, dessa mudança de corpo e dessa mudança de pensamento, tem muito a ver com esse sistema aqui. O meu nome é Donati Caleri, tenho formação em Medicina Chinesa e Psicologia, sou autor do livro Medicina Chinesa Viva e diretor da Asbanto, escola que há mais de 30 anos promove cursos de formação em acupuntura, shiatsu e práticas integrativas. Por conta disso, tenho profunda admiração, respeito e encanto pela medicina tradicional chinesa. E o propósito do vídeo que vocês irão assistir, fruto dos nossos cursos, é o de compartilhar os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, utilizando uma linguagem contemporânea. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal. Obrigado. Para pensar o seguinte, aquilo que eu estou ingerindo, a minha mastigação, e aqui eu estou querendo chamar a atenção já para uma questão social nossa, vamos dizer assim, que é a falta de educação, de informação, da importância da mastigação na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso cotidiano. Eu estou falando tudo isso porque esses dois sistemas são sistemas importantíssimos no nosso cotidiano e o tratamento que a gente dá a esses sistemas, a relação que a gente tem com esses sistemas é uma relação muito grosseira, vamos chamar assim. O que a gente dificulta a vida desses sistemas no nosso organismo é alguma coisa assim que vale uma meditação. Geni, se você quiser fazer uma dissertação sobre a maneira como a gente trata o nosso Pi e o nosso Wei, o nosso sistema, vale a pena. Se qualquer um quiser escrever sobre isso. Porque se você produz uma mastigação suficiente para que você pegue essas moléculas grandes dos alimentos e destrua ao máximo essas moléculas vão saindo de um campo de materialidade e vão passando para um campo de imaterialidade. Mais ou menos o que, guardando as devidas proporções, a homeopatia faz com as substâncias que ela usa para produzir o remédio homeopático, o medicamento homeopático, de pegar minerais, vegetais, enfim, substâncias e, digamos assim, misturar, bater, sacudir, dinamizar aquilo ali, para que aquilo ali vá se transformando cada vez mais num campo vibracional, num campo de elementos sutis e subatômicos, e que esses elementos sutis e subatômicos se incorpore também no que existe em cada um de nós, no nosso corpo, nesses elementos sutis e subatômicos, e aí sim produza uma alteração.
Então, esse processo da homeopatia, por um lado, e esse processo da mastigação, por outro lado, tem como uma das funções transformar alguma coisa que é mais densa em alguma coisa que é mais sutil. Isso que é mais denso tem uma importância num determinado campo corporal, e isso que é mais sutil tem uma importância num outro campo desse mesmo corpo. Como na medicina chinesa a gente lida basicamente com esse campo mais sutil, nós estamos falando de Qi, nós estamos falando de Shen, nós estamos falando de Jing, nós estamos falando de Shui, estamos falando de Jing-Ye. Nós estamos falando de um campo que ele é mais sutil. Quanto mais você utiliza a mastigação, mais aquele alimento vai nutrir esse campo ou esse corpo mais sutil do indivíduo. Além disso, menos dispêndio você vai dar para esses dois sistemas aqui, para o Pi e para o Wei, para fazer a transformação. O estômago, o Wei, é considerado o mar dos grãos. O mar dos grãos, onde chega esse alimento denso que a gente coloca para dentro de uma forma voraz, numa quantidade excessiva para as pessoas que comem, no nosso país aqui, de uma forma excessiva, de uma forma voraz, as misturas mais estapafúrdias possíveis. Não é assim que a gente se alimenta? Aí você come e bota o líquido para dentro, você faz uma combinação, você vai num self-service, você bota um prato com 16 elementos ali naquele prato, você tem, aí você manda aquilo tudo para dentro e, sem mastigar, porque quanto mais você perde tempo mastigando, menos você come. Então, para eu comer mais rápido, eu comer mais, não é isso? Somos todos gulosos de alguma maneira. É raro você ver uma pessoa educada. Nós somos muito mal educados para comer, é isso que eu estou falando. Você entende? Você come com a velocidade, você não presta atenção naquele encontro que você está tendo com o alimento. E vejam só, a gente está diante de uma situação, de uma situação que assim você pode comer menos e se nutrir mais. É isso que eu já estou colocando de cara aqui dentro dessa perspectiva que eu estou falando aqui. Você pode comer menos quantidade e se nutrir mais. E você pode comer muito e se nutrir menos, que é o que acontece com 90% da população ou mais. É comer muito e se nutrir menos. É comer para saciar anseios e carências e faltas que, em tese, não eram para ser resolvidas com a comida. Volto a dizer, essa questão do Wei, nós estamos falando de Wei e de Pi aqui, de uma forma mais ampla. Então vejam vocês, o que a gente está falando aqui é que se o Yongqi é um certo... E o Yongqi é o Qi nutritivo que vai ser produzido pelo processo de transformação que o baço realiza. O Yongqi, ele é produzido pelo processo de transformação que o sistema Pi realiza e que ele distribui pelo corpo todo e que vai circular pelos meridianos, passando por órgãos e vísceras e canais e colaterais. Então, olha a importância desses sistemas. O sistema Wei estômago recebe os alimentos
vindos desse processo de mastigação insuficiente, de combinações de alimentos completamente ensandecida. Isso gera a necessidade de liberação do sistema digestivo do whey e do pi de enzimas e substâncias das mais variadas possíveis, porque você bota uma variedade enorme de alimentos no mesmo momento. A isso você junta uma quantidade de líquido, né? Você está tomando ali junto com a Fanta laranja, né? Você bota ali uma garfada e bota a Fanta para ajudar a descer. Olha a situação. Isso, quando chega no whey, no mar dos grãos, está na cara que é um encontro terrível. Esse sistema whey, ele tem que organizar todo aquele bolo alimentar para que ele possa começar a fazer, ele tem que adequar aquilo ali, a temperatura, a uma certa temperatura. Daí que esses alimentos gelados, a própria China utiliza pouquíssimo. Eu, quando fui à China, em algum momento, a gente pedia lá uma Beijing Beer, uma cervejinha chinesa lá, e a gente pedia gelada. O chinês não entendia absolutamente nada da gente pedir. Eles tinham a cerveja, mas eles não tinham a cerveja gelada. E era difícil entender. A gente pegava a cerveja e dizia: posso entrar na sua cozinha? Ele sempre dizia que podia. O chinês, ele é muito assim, afetuoso, isso que é o italiano da Ásia. Aí você ia lá na cozinha dele, abria a geladeira e botava a cervejinha lá, eles ficavam olhando, rindo do negócio, depois eles já conheciam, já sabia que a gente chegava. Então, esse processo, você precisa de uma temperatura razoável para que você possa começar o processo digestivo. Então, o alimento frio ou gelado já dificulta. Num certo sentido, esse sistema, se ele tiver uma informação mais clara de que tipo de enzima que ele precisa liberar no corpo para poder fazer a quebra e a digestão daqueles alimentos sólidos e líquidos que entram, para que aquilo seja transformado em Yongqi, em Qi nutritivo, e possa ser efetivamente aproveitado e utilizado pelo corpo. É isso que acontece com esses dois sistemas aqui, o sistema Pi e o sistema Whey. Então você tem um desgaste enorme do corpo para fazer uma digestão de alimentos e de líquidos que deveriam já entrar de uma outra maneira no organismo, de fazer com que esses alimentos e esses líquidos tivessem uma boa transformação, uma boa assimilação dos nutrientes, uma boa distribuição pelo corpo, porque eles são fundamentais. Isso é o pós-celestial, eles são fundamentais na nossa vida cotidiana. Tem o Jing, tem o Shen, tem o Qi, que são esses três tesouros, que eles são menos, a gente talvez tenha menos acesso na transformação deles, mas no Shui e no Jing são os que a gente tem mais acesso. Eu quase que fazendo aqui uma combinação, se a gente tem uma ideia ética, no sentido da gente entende o que é bom para o nosso corpo e o que não é bom para o nosso corpo, quais os encontros que nos potencializam e os que nos enfraquecem, aqui está um pouco esse desafio ético do que você come, do que você bebe, em qualidade, em quantidade e no momento. No momento a água pode ser boa, no outro momento a água pode ser terrível, e assim sucessivamente.
Isso serve tanto para cada um de nós pensar sobre isso, pensar nos desdobramentos disso, como serve na nossa relação com os pacientes. Porque na nossa relação com os pacientes, a gente percebe nitidamente, e não é só com o paciente, na nossa relação no cotidiano, a quantidade de problemas de saúde, que surgem por conta da alimentação. Se você pegar a questão da alimentação e a questão do exercício, ou a alimentação inadequada e o exercício inadequado, ou a falta de exercício, você já tem aí uma quantidade, um número enorme de problemas de saúde. Porque você tem uma indústria alimentícia, entre aspas, você tem uma química em cima da produção de alimentos violentíssimas de agrotóxico, a gente tem um modelo de alimentação que é um modelo americano, que a gente comprou aqui, de enlatados, engarrafados e reprocessados e reproduzidos, coisas que a rigor o nosso organismo quase que desconhece aquilo ali. Sabe assim, uma banana o organismo conhece, o organismo sabe o que ele assimila da banana, o que ele transforma da banana, o que ele elimina da banana. Você pega um alimento processado desse que você não sabe nem qual é a origem mais dele, ele passou por um processamento tal, e você bota aquilo ali para dentro do teu organismo, o que acontece? Tem certos elementos dessa química que o organismo não sabe o que fazer com aquilo ali. Aquilo vai ficando como esses radicais livres ou como células que vão produzir câncer com facilidade e por aí afora. São toxinas que vão ficando no teu corpo que o organismo nem sabe às vezes como transformá-las e muito menos como eliminá-las. E elas vão ficando de uma forma... É o perverso que penetra no seu corpo e que vai começar a produzir inúmeros sintomas, inúmeros sinais de doença, e a gente não percebe isso. E a gente faz isso cotidianamente, porque a alimentação você faz cotidianamente, 2, 3, 4 vezes por dia. Então, é disso que nós estamos falando aqui. Esse sistema Whey e o sistema Pi, que funcionam muito juntinhos os dois, muito juntos aqui os dois, com, vamos dizer assim, funções diferentes. O Whey recebe o líquido e recebe o sólido, faz uma quebra significativa, encaminha para o baço, o baço recebe esses alimentos já bem organizados e ali ele transforma isso que veio do estômago, e esse aspecto de transformação do baço, na perspectiva da medicina chinesa, então na perspectiva do Pi, do sistema Pi, é uma transformação que diz respeito aos alimentos sólidos e ao líquido, mas é também uma transformação na vida, uma transformação no pensamento, uma transformação no comportamento, uma transformação no modo de agir. Vocês vão ver lá na ponta que aqueles pensamentos fixos podem ser trabalhados a partir da tonificação do sistema Pi, ou do baço e do estômago, o pensamento fixo. De um modo geral, você lê isso, decora e não entende muito bem o porquê. Eu estou vindo aqui atrás para a gente entender o porquê que tudo o que diz respeito à transformação, seja no sentido da materialidade dessa transformação, dessa mudança de corpo e dessa mudança de pensamento, tem muito a ver com esse sistema aqui.
tem muito a ver com esse sistema aqui. A macrobiótica tem como uma proposta você fazer uma mudança completa do teu sangue, a partir da mastigação e da ingestão de alimentos completamente diferentes desses que a gente come no nosso cotidiano. Você vai usar arroz integral, verduras, legumes, saladas, muitos cereais, vai mastigar muito bem, nada de açúcar, disso, de leite, de laticínios, ou seja, ela parte do princípio assim, se você modifica o teu sangue, se você modifica os teus líquidos orgânicos, você se modifica completamente. E quando você se modifica completamente, você está modificando o teu corpo e o teu pensamento.